Capítulo 2, parte 3. Entendo bem demais. E apesar que isso aconteceu não faz mais do que uns poucos dias, 5 dias, não mais do que 5 dias, terça-feira passada. Não se tivesse esperado só mais um pouco, só mais uma gotinha, e eu teria dissipado as trevas. E por acaso ela não tinha se acalmado? No dia seguinte ela já me ouvia com um sorriso, apesar da perturbação. O principal é que durante todo esse tempo, durante todos os 5 dias, havia nela perturbação ou vergonha. Sentia medo também, muito medo. Não discuto, não vou ficar me contradizendo feito um demente. Estava aterrorizada. Mas e como é que ela poderia não sentir medo? Pois fazia tanto tempo que tínhamos nos tornado estranhos um ao outro, tínhamos nos desabituado tanto um do outro, e de repente tudo isso. Mas eu não prestava atenção ao seu horror. Algo novo resplandecia. É verdade, verdade indubitável que eu cometi um erro. E até mesmo, talvez, muitos erros. Assim que acordamos no dia seguinte, ainda de manhãzinha, isso foi na quarta-feira, de repente cometi logo um erro. De repente fiz dela minha amiga. Precipitei-me demais, mas a confissão era necessária, imprescindível. Que nada era mais do que uma confissão. Não ocultei nem sequer aquilo que até de mim mesmo vinha ocultando a vida inteira. Desabafei-lhe francamente que durante todo o inverno não fizera outra coisa senão ter certeza do seu amor. Esclareci que a caixa de penhores existia apenas como degradação da minha vontade e da minha razão, uma ideia pessoal de autoflagelação e autoelogio. Expliquei-lhe que daquela vez no buffet eu de fato me acovardara, por causa do meu caráter, das minhas cismas. Impressionara-me o ambiente, o buffet me impressionara. Impressionara-me o seguinte: como é que vou me sair? Será que não vai parecer tolo? Acovardei-me não com o duelo, e sim com o fato de parecer tolo. Só que depois já não queria reconhecer isso e passei a torturar a todos, e por isso a torturara também, e então me casei com ela para torturá-la por isso. Em geral, falava a maior parte do tempo como se ardesse em febre. Ela mesma me pegava pelas mãos e pedia que eu parasse. O senhor está exagerando, o senhor está se torturando. E outra vez vinham as lágrimas, e outra vez por pouco não tinha um ataque. Ela me pedia o tempo todo que eu não falasse, nem me lembrasse de nada disso. Eu não prestava atenção aos seus pedidos, ou não lhes prestava muita atenção. A primavera, Boulogne. Lá está o sol, lá está o nosso novo sol. Era só isso que eu dizia. Fechei a caixa de penhores. Passei o negócio para Dobron-Ravov. Propus a ela, de repente, repartir tudo entre os pobres, exceto os 3.000 iniciais herdados da minha madrinha, com os quais viajaríamos a Boulogne, para então voltarmos e começarmos uma vida nova de trabalho. E ficamos assim, porque ela não disse nada, ela apenas sorriu. E, pelo visto, sorriu mais por delicadeza, para não me magoar, pois eu via que eu era um fardo para ela. Não pensem que eu era tão tolo e tão egoísta a ponto de não ver isso. Eu via tudo, tudo até a última filigrana. Via e sabia melhor do que ninguém. Todo o meu desespero dava na vista. Contava-lhe tudo sobre mim e sobre ela, e sobre Luquéria também. Disse-lhe que tinha chorado. Cheguei até a mudar de conversa
esforçava-me também por não lembrar jamais de certas coisas. Ela até recobrou o ânimo, uma ou duas. Eu me lembro. Por que os senhores estão dizendo que eu olhava e não via nada? Se pelo menos isso não tivesse acontecido, tudo ressuscitaria. Pois ela mesma me contava, ainda 3 dias atrás, quando a conversa passou para as leituras e para o que ela tinha lido nesse inverno. Ela me contava e ria lembrando-se da cena de Gil Blas com o arcebispo de Granada. E que riso de criança, doce, exatamente como antes, quando ela era noiva, um átimo. Como eu estava alegre. Isso sobre o arcebispo, aliás, me deixou extremamente admirada. Quer dizer que ela, portanto, tinha encontrado paz de espírito e felicidade suficientes para se rir com uma obra-prima enquanto passava o inverno. Portanto, já tinha começado a se tranquilizar plenamente. Já tinha começado a acreditar plenamente que eu a deixaria assim. Eu pensava que o Senhor me deixaria assim. Eis o que ela tinha pronunciado então na terça-feira. Ah, a ideia de uma menina de 10 anos. E acreditava mesmo. Acreditava que de fato tudo ficaria assim. Ela na sua mesa, eu na minha, e nós dois assim, até os 60 anos. E de repente, aqui chego eu, o marido. E o marido precisa de amor. Ah, que equívoco! Ah, que cegueira a minha! Foi um erro também olhar para ela em êxtase. Era preciso conter-me, pois o êxtase assustava. Mas, ora, eu me contive e já não lhe beijava os pés. Nem uma só vez dei a entender que eu sou o marido. Ah, isso nem me passava pela ideia. Eu apenas adorava. Mas era impossível ficar completamente calado. Era impossível não dizer absolutamente nada. Desabafei-lhe de repente que me deleitava com a sua conversa e que a considerava sem comparação, mais culta e mais desenvolvida que eu. Ela enrubesceu muito e disse toda perturbada que eu estava exagerando. Nisso eu, de bobagem, não conseguindo aguentar, contei-lhe o êxtase que tive quando, postado atrás da porta, ouvi o seu duelo, o duelo da inocência com aquela besta, e como me deleitei com a sua inteligência, com o brilho do seu espírito, de par com uma tal ingenuidade infantil. Ela como que estremeceu inteira, gaguejou outra vez que eu estava exagerando, mas de repente todo o seu rosto se assombrou. Ela o cobriu com as mãos e rompeu em soluços. Aqui eu também não suportei. De novo caí diante dela, e de novo comecei a lhe beijar os pés, e de novo deu-se um ataque, assim como na terça-feira. Isso foi ontem à noite. E na manhã seguinte, seu demente, pois se essa manhã foi hoje, ainda agora mesmo. Escutem e ponderem. Quando nós nos encontramos agora há pouco junto com o samovar, isso depois do ataque de ontem, ela mesma até me surpreendeu com a sua calma. Foi isso que aconteceu. E eu que passei a noite toda tremendo de medo por ontem. Mas de repente, ela se aproxima de mim, para sozinha na minha frente e de mãos postas, agora mesmo, começa a me dizer que ela é uma criminosa, que ela sabe disso, que o seu crime a tinha torturado durante todo o inverno e ainda agora a torturava, que ela preza demais a minha generosidade. E eu vou ser a sua fiel esposa, vou respeitar o Senhor.
Então dei um salto e a abracei como um demente. Eu a beijava, beijava o seu rosto, os seus lábios, como marido, pela primeira vez depois de uma longa separação. Mas por que fui sair ainda há pouco, só por 2 horas? Os nossos passaportes para a viagem. Ah, meu Deus! Só 5 minutos. Se eu tivesse voltado 5 minutos mais cedo. E agora essa turba diante da nossa porta, esses olhares sobre mim. Ah, Senhor! Luquéria diz: agora não deixo Luquéria ir embora por nada nesse mundo. Ela sabe de tudo. Ela esteve aqui o inverno inteiro. Ela vai me contar tudo. Ela diz que quando eu saí de casa, e não mais do que uns 20 minutos antes que eu voltasse, ela entrou de repente no nosso quarto para perguntar alguma coisa à patroa, não me lembro, e viu que o seu ícone, aquele mesmo ícone da Virgem, estava fora do lugar, na mesa, diante dela, e a patroa como que tinha acabado de rezar para ele. O que é que há, senhora? Nada, Luquéria, me deixe. Espere, Luquéria. Chegou até ela e beijou-a. A senhora, está feliz? Sim, Luquéria. Já não era sem tempo, senhora, de o senhor vir lhe pedir perdão. Graças a Deus vocês fizeram as pazes. Está bem, Luquéria, disse. Vá embora, Luquéria. E sorriu de um jeito bem estranho. Tão estranho que dali a 10 minutos Luquéria voltou de repente para vê-la. Está junto da parede, bem perto da janela, a mão encostada na parede, a cabeça pressionada contra a mão. Está assim, pensando. E está mergulhada tão fundo nos seus pensamentos que nem ouviu que eu parei e fiquei ali olhando daquele quarto. Vejo que ela parece que está sorrindo, ali parada, pensando e sorrindo. Olhei bem para ela, dei meia volta devagarinho, saí, mas fiquei cismando cá comigo e de repente ouço que abriram a janela. Na mesma hora fui dizer que está fresco, senhora, não vá pegar um resfriado. E de repente vejo que ela está subindo na janela e está toda ali, de pé na janela aberta, de costas para mim, segurando nas mãos o ícone. O meu coração pulou pela boca e gritei: Senhora! Senhora! Ela ouviu. Fez que ia se virar para mim, só que não se virou. Deu um passo adiante, apertou o ícone contra o peito e se jogou da janela. Eu só me lembro de que, quando passei pelo portão, ela ainda estava quente. O principal é que eles não tiravam os olhos de mim. De início gritavam, mas então, de repente, fazem silêncio e todos à minha frente vão abrindo passagem e ela jaz com o ícone. Lembro-me como que nas trevas que me aproximei em silêncio e fiquei ali por muito tempo olhando. Todos se puseram ao redor e me dizem alguma coisa. Luquéria estava lá, mas eu não vi. Diz que falou comigo. Só me lembro daquele burguesinho. Ele não parava de me gritar, que saiu da boca uma mancheia de sangue, uma mancheia, e me apontava o sangue logo ali na pedra. Eu, pelo visto, toquei o sangue com o dedo, sujei o dedo, fiquei olhando o dedo, disso eu me lembro. E ele insistindo, uma mancheia. Mas que mancheia é essa? Comecei a berrar. É o que contam com toda a força. Levantei as mãos e parti para cima dele. Ah, que loucura! Que loucura! Um equívoco, uma inverossimilhança, uma impossibilidade.